Fala, se isso daqui não é um sonho. Olha isso. Garagem TK, nossa senhora, agora me deu até frio na barriga. Eu tenho certeza que vocês que são fascinados pelo mundo dos carros, pelo mundo das motos, também devem curtir muito o universo das ferramentas. E é por isso que eu vou trazer hoje vocês para uma experiência muito especial, eu diria, porque a gente está na sede da Beta do Brasil, uma das grandes referências mundiais quando o assunto é ferramenta, uma empresa italiana com muitos e muitos anos de existência. E não só eu vou ter prazer de mostrar muitas ferramentas para vocês, como vou ter prazer de contar muitas histórias. Eu não vou fazer isso sozinho, tem bastante gente me esperando aqui em cima num showroom que eles têm, que é um sonho de qualquer entusiasta. Vocês estão preparados? Vem comigo. Olha a equipe que usa a Beta. Meus amigos, se liga nisso daqui. Tô até falando baixo, que a sala é tão chique, tem tanta coisa legal, só que obviamente eu não vou contar essa história sozinho. Dá uma olhada. Tem uma turma aqui me esperando. Olha o privilégio. O Lucas é responsável pelo marketing da Beta do Brasil. Fala, cá. Herbert, tudo bem? Da Manfer, tudo jóia. Também acompanha a gente. E o Rodrigão, que está à frente da Operação Brasil, né? E a Operação Brasil, bem-vindo aí, TK. Valeu, obrigado aí pelo espaço. Semana passada eu tive a honra, eles já conheceram o espaço da garagem do TK, já puderam ver, entender um pouco todas as minhas ideias. Eu falo que eu estou no momento mais difícil, né, que é vendendo o sonho, porque tudo eu vou olhando ali, eu vou contando, mas eu acho que chegou a hora da gente começar ali a materializar, porque numa garagem entusiasta, o primeiro grande passo eu acho que tem que ser a parte de ferramental. Concorda comigo? Com Você quer mexer em carro e tal. Agora, conta para a turma, assim, até para eles entenderem qual a importância da Beta no mercado mundial, a história um pouquinho, Rodrigo, para o pessoal entender. Cara, a Beta é uma empresa já de 100 anos e a gente está aí no automotivo, no auto esporte já há mais de 50 anos. Então a gente tem, desde trabalho junto com da época do Bambrilla, nos anos 70, na época que corria lá com o Niki Lauda, na Fórmula 1, até hoje na MotoGP, com os campeões que hoje estão lá, Moto 1, Moto 2, Moto 3. E é isso, cara, é uma empresa centenária que tem um portfólio de ferramentas gigante, e quando você tem um projeto como o seu, que vai precisar de muita coisa, poxa, nada melhor do que ter um cara, um fornecedor como a Beta, de extrema qualidade e que possa te oferecer várias opções amplas, né, de ter um espaço legal e com as ferramentas de forma organizada, ter aquele espaço dos sonhos que é o que você está construindo lá. Perfeito. Só para vocês terem ideia do tamanho do catálogo, isso daqui é uma das maiores distrações que eu tenho. Não se chama Instagram, não se chama Facebook, YouTube, é ficar já no tá catálogo aqui. 17 mil, né? São 17 mil itens já nesse São catálogo. 17 mil itens. 34 famílias de produtos. Meu Deus do céu. E tinha uma curiosidade, até um negócio que eu nunca perguntei para vocês. Os produtos vendidos lá fora são os mesmos produtos vendidos aqui? Como é que é? Cara, esse catálogo aqui, para você ter ideia, ele está todo em português, mas é o mesmo catálogo mundial. Então, o catálogo que você tem lá na Itália, o catálogo que você tem na Inglaterra, o catálogo que você tem na França, o catálogo que você tem nos Estados Unidos, na China, é o mesmo catálogo. E a gente muda somente os campos variáveis. Ele vem em português, assim como o francês vem em francês, mas é o mesmo portfólio. Então, o que a gente tem aqui no nosso armazém e que a gente fornece aqui da Beta do Brasil é o mesmo portfólio que está disponível no mundo inteiro. Por isso também que a nossa qualidade é superior, porque é uma ferramenta feita para um mercado mundial que é muito mais exigente do que aquilo que a gente encontra no dia a dia, muitas vezes no mercado como o nosso no Brasil. Interessante. Então vamos dar uma volta, eu quero que vocês... Vamos lá. Por onde vocês querem começar? Vocês vão guiar o meu tour aí. Acho que a gente podia começar dali, daqui? Dando uma voltinha pelo showroom. Vamos lá. Aqui hoje a gente tem em torno de 4 mil, 3 mil e pouquinhos de itens em exposição, né? Caramba. A gente tem essa limitação de espaço, não tem como colocar os 17 mil em exposição aqui, mas a gente coloca alguns exemplos de cada uma das linhas de produto que a gente tem, né?
Então aqui, por exemplo, ferramentas pneumáticas, então a gente tem ferramentas de corte, aperto, desbaste, dobra, tudo que você precisa para compor a linha pneumática, com exceção do compressor, você vai encontrar aqui também. Então, os filtros reguladores e lubrificadores, né? Aqui você tira a umidade da rede, despeja a lubrificação dentro da máquina para manter ela funcionando com perfeição durante toda a vida útil, né? E esse itemzinho aqui, inclusive, é o que a gente mais vende hoje para aperto de roda ou em algum outros tipos de trabalho. Ele é pequeno, de manutenção né? automotiva. É uma o tamanho máquina do corpo da cabeça. Isso, ela tem 770 Nm de torque, né? Uma força bastante alta. E é uma máquina que pesa 1,3 kg e mede 18 por 11 centímetros. Então, compacta, leve, silenciosa também e extremamente potente, né? E é meio que padrão para todas elas seguir esse norte aí de ser leve, potente e atender qualquer tipo de necessidade dentro do automotivo, né? O que é esse dispositivo aqui? Pelo jeito é imantado, né? Isso aqui é uma base magnética, certo? Então você pode colocar em qualquer superfície plana metálica. Aqui, por exemplo, você pode posicionar sua máquina pneumática, o seu torquímetro e alguns soquetes que você vai usar com mais frequência. Então você transporta ela daqui, pode, por exemplo, colocar na lateral do veículo, que é emborrachada, a parte de trás, ou em algum carrinho que esteja ali próximo para você acessar com mais agilidade. Legal. Certo? Seguindo aqui, a gente tem os exemplos de tipo de cabo que a gente tem, né? São 3 tipos de cabos diferentes. EvoX, Betagrip e Betamax são os 3 principais, né? Betamax, por exemplo, ele é focado em aderência. Então você tem um desenho aqui, inclusive com esses pontinhos, né? E essas curvas todas desse cabo, ele encaixa com perfeição na sua mão e transmite o torque da sua mão para a chave com muito mais perfeição, né? Com muito mais qualidade do que as outras. Aqui a gente tem a Betagrip, que é focada em aderência. Então se você trabalha com lubrificação, por exemplo, ou mesmo se você sua muito a mão, essa é a ferramenta ideal para você, porque esse desenho imita inclusive um pneu de carro, que evita com que a sua mão escorregue no momento da utilização. É bem interessante. E a EvoX é uma mistura, né? Um mix das duas. A linha que tem o melhor custo-benefício, inclusive hoje, e a que a gente mais vende no Brasil. Mas é legal que as extremidades são em plástico rígido, a gente tem espuma na parte interna aqui, que tem contato com as mãos, então você tem conforto e aderência da espuma, e as extremidades rígidas dão uma durabilidade maior para a ferramenta também. Né? E vou falar, eu uso essas ferramentas tanto na maleta como na equipe. 2 coisas me chamam a atenção no uso e a gente usa bastante. Sim. Primeiro a empunhadura, como ela de fato dá apoio assim pro aperto. E cara, a durabilidade. Esses dias eu Rodrigão, limpando as ferramentas e tal. E é engraçado que são ferramentas usadas, mas você olha para a ferramenta, ela não tá... Sabe quando a cabeça começa a ficar marcadinha numa chave de fenda, de uma Philips, sabe? Sim. Nada. Zero, é impressionante, assim, de... Não, a qualidade... E é por isso também que a gente garante o produto como a gente garante, né? Como a garantia vitalícia. É vitalícia mesmo. Então, assim, o que é a garantia vitalícia contra defeitos de fabricação? Então, a gente só não cobre o mau uso. Então, o cara que usou a chave de fenda como martelo, não tem garantia, mas mas a chave de fenda, a chave combinado, o alicate, nossas ferramentas manuais têm garantia vitalícia, quer dizer, por toda a vida útil do produto. Então é porque o produto é muito bom, né? Eu acho legal que tem cara que fala assim, mas tem como saber se foi mau uso ou não? Eu falo, tem. Você vê o martelo, ele tá batido de lado, entendeu? Você vê a chave combinada, tem as marcas do cambão ali no meio, você fala, não nasceu para isso. A gente vai, explica tudo bonitinho, como tem que ser utilizado. Eu acho que tem um desafio muito grande, me corrija se eu estiver errado, assim, culturalmente, as pessoas, né, vamos dizer, que a gente convive, normalmente elas não compram uma coisa pensando em durar a vida, né? Elas compram para resolver o problema meio que ali na hora, né? Porque o produto, normalmente, que dura a vida toda, ele não pode custar o mesmo que custa um que vai durar 1, 2 anos. Exatamente. Né? Mas normalmente as pessoas não compram pensando nisso, né? É uma mudança de paradigma mesmo, de forma de pensar. Mas é isso, é uma qualidade muito alta, uma linha muito grande de produtos que também evita, porque muitas vezes também o mau uso vem da gambiarra. O que é a gambiarra? Não serve muito para isso, mas se usar assim funciona. Por quê? Porque muitas vezes não tem opção. O cara usa porque acabou ali as opções. O que são 17 mil itens? É mais do que um número, é uma quantidade de soluções que são feitas para aquela necessidade. Então você não faz a gambiarra não só porque é errado, mas porque você encontra a ferramenta certa. Você não precisa apertar um parafuso com um alicate porque você não tem a chave do tamanho correto. A gente tem todos os tamanhos de chave, desde as menores até as maiores, e assim vai, né? Então é
esse aprendizado que o usuário final vai cada vez mais gostando de beta, porque ele sabe que pô, não precisa ter adaptação, não precisa ter aquela criatividade. A solução certa para o seu problema. Exatamente. É milímetro, polegada, tem polegada, então assim, sabe, tudo encaixadinho, tudo certinho. Exatamente. Legal, vamos continuar nosso... Até aproveitando o gancho, né? Esses dois expositores aqui, a gente consegue ver bastante extratores e ferramentas para funções específicas, assim como o Rodrigo falou. Então você não precisa, por exemplo, usar uma talhadeira e um martelo para extrair, sei lá, um pivô, ou trabalhar com rolamento. Tem ferramentas específicas para isso. Tem ferramentas específicas para trabalho com molas de amortecedor. Essa daqui, por exemplo, é para você trabalhar com corrente de transmissão. Então você pode, por exemplo, incluir um elo, retirar um elo, fazer qualquer tipo de manutenção com essa ferramenta também. Aqui é uma linha para extração de som automotivo. Ah, que do caramba. Então você tem as indicações aqui, Mercedes, BMW, Opel, né, que é da Europa, Blaupunkt, enfim, coisas bastante específicas. Blaupunkt, usaremos sons da Blaupunkt no Rabbit GPI. Vamos usar um som deles que eles lançaram recentemente, que é uma releitura do som atual. Legal, já tem a ferramenta. Cara, que genial isso, eu não sabia legal, que tinha. Pra mim era só aquele conjunto de espátulas, sabe? Daqueles ganchinhos lá que você usava pra... Curiosidade, esse item quando ele foi lançado, ele chamava extrator de toca-fitas. E aí ele foi evoluindo, extrator de toca-CDs, digamos assim, e hoje em dia, né? Extrator de multimídias. Mas a gente tem também essa ferramenta específica para isso. Olha que genial. Muito Marcelão legal. da Audio Design, sabia dessa, Marcelão? Ai, Marcelão. Ei? Ó. Eu já vi isso daqui esses dias. Esse daqui, ó, é um C24 SA, né? XL. O XL, eles são os mais largos, certo? Exatamente. Ele é mais largo do que o padrão, normalmente é meio que isso daqui. E ele ganha essas duas laterais aqui, deixando ele mais longo. Fala, se isso daqui não é um sonho. Ó, olha isso. Nossa senhora. TK, você sabe o apelido dele? Desse? Não. X-Tudão. X-Tudão? Tem tudo. Pode abrir. Tem tudo. Mais de 700 ferramentas, não é uma coisa assim? São 716. 16. 716 ferramentas. Ele ocupa 6 gavetas ou 7 desse carrinho. Cara, uma das coisas que eu mais faço... completo. Uma das coisas que eu mais faço em casa é ficar caçando soquete, sabe? De não ter as coisas... E aí eu vejo na equipe como é rápido. Né? Que a gente usa o outro lá que eu tenho. Na equipe que aí já é tudo organizado. Tudo numerado, né? Hoje dificilmente a gente vende um carrinho de ferramentas sem a solução do EVA, né? E é justamente o que você comentou, é interessante porque as ferramentas vão estar sempre exatamente onde você buscou, né? Então você não vai, por exemplo, pegar aqui, se você botar aqui, a gaveta nem vai fechar. Então você é meio que obrigado a manter sempre organizado. Outra coisa, faltou uma ferramenta, já fica explícito ali na hora o que está faltando. Então você tem um controle melhor das ferramentas dentro do seu carrinho. Além de você ganhar muito tempo também na operação, né? Sei lá, 2 dias que você tiver com o carrinho, você já consegue decorar o que tem em cada uma das gavetas e aí a hora que você precisa é muito mais rápido para pegar. É o famoso 5S, né? Praticidade, produtividade, a consultoria para não perder isso. A gente sempre brinca quando a gente está vendendo esse tipo de carrinho organizado, que é uma coisa a gente perder um soquetinho 10 e só tentar procurar se está ali fora do carro, algo do tipo. O ruim é na aviação, né? Se a gente deixou numa turbina ou algo do tipo e não sabe se perdeu ou não. Então o EVA é importantíssimo. Quantas vezes, eu quero saber, quantas vezes algum de vocês foi mexer no carro tal, e encontrou alguma chave que voltou da oficina? Eu, várias. Né, levei para tirar esse barulho e voltou com outra? Voltou com outra. Normalmente eu devolvo. Normalmente é a chave 10, 11, 13. Inclusive você pegou uma ferramenta bem interessante. Não, é genial. Eu peguei justamente para ver se ela... Não sei se o pessoal conhece, mas essa é uma chave com 4 medidas diferentes. Ó. Aqui ela tem 16 em uma face, 17 na outra, desse lado 18 e desse lado 19. Então você tem 17 e 19, 16 e 18 em uma única chave. Reversível com catraca. Reversível genial, aqui. Muito legal. E com catraca. Nunca tinha visto. E aí você tem 8 medidas em 2 chaves. Você imagina, cada um dessas são 4 medidas. Tem a 8, a 12, a 10 e a 13. Exato. Demais. Você diminui muito a caixa de ferramentas, né? Cara, pior que eu não sabia. E com a catraca agiliza bastante o trabalho também. Genial. Agora eu vou acabar de ver aqui. A parte de elétrica, ó. Essa tesoura é muito boa. Muito. Tem na maleta também. Depois a gente vai chegar na qualidade parte dela de corte, é ele tem uma variedade grande. Maquinha de serra. Os alicates crimpadores. Para crimpar aqui, ó, na turma de elétrica. São 4 modelos ali diferentes. As combinadas fixas. Quero ver falar que não tem a medida, né, Rodrigo? Exatamente. Genial. Combinada e fixa. Olha isso. E aí, para finalizar aqui, a gente tem 1/4, 3/8,
O meia tá ali em cima, o meia tá em cima, a gente já viu. E aqui tem Fenda, Philips, Torx fêmea, tem os soquetes curtos e longos também, além das variações em bit e as variações em soquete, né? Dependendo da situação, você vai trabalhar melhor com uma ou com outra. Legal da chave ST também, né? Não, animal, para mexer em moto isso daqui é fantástico. É muito legal. Soltar as carenagens é super prático. E essa hastezinha mais longa também é legal. E além disso, essa versão tem a guia. Não sei se vocês conhecem também esse padrão de soquete. Na ponta aqui, geralmente o Torx ele é liso, né? Ele não tem esse furo. Mas existem hoje alguns padrões de parafuso que tem um guia no meio. E essa chave é justamente para pegar esse tipo de parafuso. Então ela pega o comum, a guia não atrapalha em nada, mas pega também o com guia, que já é bastante usado na indústria automotiva também. Demais. Com esse daqui. Para descer é fácil ele? Não. A gente desce como no braço? Para colocar no porta-malas. Caçamba tem, eu já vi. Já veio preparada. Aqui a gente tem torquímetro, os soquetes para trabalhar com as máquinas pneumáticas, né? São específicos para elas. Chave Allen, inclusive com uma outra curiosidade, né? Essa ponta abaulada. Uma chave Allen comum, com esse tipo de ponta, né? Você precisa entrar com ela 100% reta. Essa daqui você consegue uma angulação de 15 a 17 graus, então você consegue entrar inclinado e fazer o giro também, facilita bastante o trabalho. Sabe por que tem soquetes assim, ó? Porque o soquete normal não é para usar com pneumática, entendeu? Tem uma linha dedicada. Exatamente. Eu lembro que eu comprei umas maletinhas na época dos Estados Unidos, estão lá na oficina, a gente usa até hoje. Soquete de impacto. De impacto, exatamente. Os soquetes para máquina de impacto, ele tem uma ductilidade maior, né? Ele tem uma elasticidade maior. Então ele recebe o impacto, deforma, enquanto ele está girando ele volta para a posição comum e você pode usar por mais tempo. Os soquetes comuns, eles têm uma adição menor de molibdênio, né? Que dá essa elasticidade. Então você consegue uma durabilidade alta para esse soquete em aperto controlado, um aperto progressivo. Mas não e não um aperto de impacto, que é o que a máquina faz, né? Isso ele vai danificar o soquete comum e esse daí não vai danificar. Então, mais do que danificar, tem uma questão de segurança envolvida, né? Então, o soquete manual ele pode quebrar e eventualmente até voar um pedaço de metal, então é uma questão de segurança. Não é que não se recomenda, teoricamente é proibido usar um soquete manual numa ferramenta de impacto. Novamente, muitas vezes acontece no dia a dia, a gente vê, mas a gente sempre orienta que não seja feito, porque é uma questão de segurança, inclusive vem sempre descrito nos manuais, tanto das ferramentas quanto nos próprios soquetes. Então, para quem está aí com alguma dúvida, sempre lembre de usar um soquete de impacto com a ferramenta pneumática, é uma medida de segurança fundamental. Perfeito. Isso daí segurança nunca é demais. Esses dias eu tomei um susto em casa, fui cortar, eu peguei um disco de corte lá, eu não lembro, falei, não, aqui eu resolvo rapidinho, era um disco de corte antigo que eu tinha, cara... Disco de corte vence, né? Então, ele vence, ele umedece e vence. Mas do jeito que eu comecei, mas ele craquelou que ele sumiu, assim. Esse é um perigo. E a hora que deu, eu desliguei a máquina assim, cara, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu. Você sabe, você já olha nas pernas pra ver se não tem nada, sabe? Se não voou alguma coisa, perigoso. É um negócio perigoso. Mas agora você vai trabalhar com abrasivo bom. Beta. Não vai ter mais esse tipo de problema, né? Eu deixei ela quietinha lá, falei, não, vou comprar disco novo. A gente falou em pneumática, né? Um legal, eu acho que os enroladores mostrar aqui também, que está exatamente atrás do rim. Exato. O enrolador de ar e água, né? Ou ele de cabo elétrico. Isso é uma solução muito bacana para... Isso é novo, Essa questão de que não é muito comum aqui não, cara. Só ver se tá ligado aqui, né? Não, é só o demo, né? Aqui ele vem com uma ponta, né? Que você vai ligar na saída da água ou do ar, certo? E aqui na parte interna você tem variações, então você tem cabos de 10, de 15 metros, bitolas diferentes também, né? O interessante aqui é que você puxa o cabo, no momento que ele faz esse crack, se você soltar ele trava, certo? Puxou de novo, parou o crack, ele volta, e aí você pode manter guardado essa mangueira aqui na hora de utilização. Isso daqui é muito prático. E o mesmo vale para o cabo elétrico, né? Então você vai ter em vez de ter uma extensão jogada no meio da oficina, com o cabo caído, você tem ela na parede, presa ali, bonitinha, sempre que você... Você precisa ligar um cordão de luz que seja, você vai lá, você puxa, você precisa ligar uma ferramenta, às vezes, para fazer um trabalho, é coisa muito prática. Tem muitas variações também, né? Tem as variações que já vem com a tomada, tem as variações sem tomada, tem esse com 3 vias, que é o mais vendido, né? Você pode usar com 110, 220, tem com 5 vias, tem com 4 vias, cabos de 10, de 15, de 12 metros, também tem bastante variações para atender qualquer tipo de necessidade. Lembra do que o Rodrigo falou? Tem a solução para a sua necessidade. É exatamente isso. Imagina, pensa assim no ambiente da oficina, tudo organizadinho, bacana, assim,
Tem uma mangueira, nego tropeçando em mangueira, cabo, né? Esquece. Exatamente. Né? Trabalhando de uma legal. maneira... Isso é muito legal, uma das grandes revoluções. O pessoal eu já acho, deve ter visto aqui no vídeo esse carrinho, uma curiosidade. Como a gente é muito utilizado, né? Praticamente todas as equipes do MotoGP, poucas delas não utilizam beta, esse é o carrinho que vai para a linha de largada no MotoGP. Repara as equipes quando descem para o grid, pode ver que sempre tem algum mecânico puxando uma maletinha dessa. Inclusive é o único hoje no catálogo que tem 12 cores diferentes, porque justamente para atender as equipes de competição, né? Como são várias cores específicas para cada uma delas, aí geralmente eles fazem o quê? Eles tiram aqui essa parte para baixo. As gavetinhas, dá uma olhada. Guia telescópica, né? Interessante ver como é reforçado, a trava metálica também. Ela já vem com essa base de EVA para não arranhar, se precisar colocar algum equipamento aí dentro. Então, você imagina, você vai pro grid, imagina, levanta a placa de 3 minutos, você vê que você esqueceu a chave para dar aquele último aperto, né? Aí você tem esse porta-objetos aqui, né? Que a gente já deixou ele bem cheinho aqui, tem bastante coisa que a gente usa no dia a dia. Até para as manutenções aqui mesmo no showroom. E aí a última gaveta, que é essa maior, o pessoal coloca geralmente o Start Buster ou algum equipamento elétrico, né, para fazer a ligação da moto lá na linha de largada. E é o detalhe, né, preocupação com durabilidade, são 2 guias, porque a gaveta é um pouquinho mais alta, para dar uma resistência maior, exatamente. E é legal também que você pode retirar só esse baúzinho da parte superior e utilizar como uma caixa de ferramentas à parte. E aqui você tem a bandejinha e um compartimento grande também para colocar equipamento. Para todos meus amigos que trabalham com elétrica, visitam aí as oficinas para fazer os carros, imagina se chegar na oficina para trabalhar com um esquema desse, organizadinho, bacana, tudo protegido, todas as ferramentas, soprador, os alicates, as conexões, tudo. E vale ressaltar que a gente faz a solução do EVA, aqueles ali vêm da Itália prontos, né? Mas a gente produz no Brasil também de acordo com a necessidade do cliente. Ele passa então, sei lá, vou trabalhar com ar-condicionado automotivo. Define o kit de ferramentas que você vai trabalhar, a gente recorta o EVA de acordo com o que o cliente definir e vai tudo organizadinho dentro das gavetas do carrinho também. Legal. Vale também para esse carrinho. Que show. Tem a solução para o seu negócio. Isso aí. Não é? Vamos falar de mobiliário? Mobiliário, né? Senão isso aqui é tudo tão legal que até as banquetas, as mesas, dá vontade de levar tudo embora. Eu vou tirar esse aqui, que esse no momento é um perigo, tá no chão, né? A gente tá movimentando aqui. Caramba, de verdade. Isso é chavinha de relojoeiro. Olha o tamanho disso daqui. Olha isso. Não, e assim, chave de bater, né? A própria chave combinada dessas medidas ainda são utilizadas dependendo do tipo de indústria, né? Isso, Rodrigão, 3 séries de 15 aqui, ó. Esse aí, cara, a gente parece um produto... isso aqui é para enfeite. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, isso aqui deve servir... Vocês fizeram uma para demonstração. É que a gente atende muito automotivo, mas também atende muito a indústria, né? Então a gente atende Vale, a gente atende Itaipu, Petrobras. Então, assim, isso aqui é produto de uso. É de uso mesmo? É de uso mesmo. Tem parafuso, tem porca que é desse tamanho que a gente precisa, cara. Então é uma solução de mercado. Claro, não se vende tanta chave dessa quanto chave 10. Mas... chave 80. Chave 80. Se alguém precisar de chave 80, tem aqui uma combinada, né? Se precisar de chave 80, tem. O que temos aqui? Conta pra gente. Falar um pouco para você sobre carrinhos, né? A gente tem uma solução que é ideal para o mercado local, compete muito bem no Brasil em termos de custo-benefício. É a porta de entrada de beta, que é o Beta Box. Aqui a gente tem alguns exemplos. A gente tem o Beta Box tradicional em 4 cores. Esse aqui é o vermelho. E o Beta Box da linha Beta Worker recém-lançado, que já vem também com um kit de ferramentas. Tem tanto o Premium 1 quanto o Premium 2. São 2 kits que a gente tem de ferramentas. Um perto de 200 ferramentas, outro com quase 300 ferramentas. Esse aqui é o kit com 3 gavetas, que é o kit Premium 1. E a gente tem o kit Premium 2 com mais gavetas. E aqui, de novo, como o Lucas tinha falado, né? Você vê, alguém já mexeu nessa gaveta aqui e fica evidente. 14 a 24. Abriu a gaveta, deixou sem. Então, assim, a auditoria é instantânea, cara. Isso aqui, isso é produtividade, porque a hora que você busca a chave de 14 e você não encontrou ela aqui, o que acontece? Você já pegou ela, na verdade você está com ela lá no carro.
Se você não tivesse com o carrinho organizado, o que ia acontecer? Você ia começar a procurar ela nas outras gavetas. Será que está na primeira? Será que está na segunda? Você volta e fica procurando aqui algo que você já pegou, que você já está usando lá no carro. Então, muitas vezes a gente pensa na velocidade de encontrar a ferramenta, mas a grande velocidade que você ganha, a produtividade, é da ferramenta que não está no carrinho, porque ela fica evidente que ela não está ali na hora, né? Então, esse aqui é um carrinho que aguenta 400 quilos no tampo, que é o top de qualidade que aqui? É mesmo? Carga estática de 400 quilos, 25 quilos por gaveta, nas gavetas menores, e de novo, sempre gaveta rolamentada e tal, ou até 30 quilos nas gavetas maiores. Perfeito. E esse, de novo, é o carrinho de entrada de beta, é o carrinho que todo mundo pode ter, sabe? O famoso assim, eu tenho um sonho de ter beta, a gente tem uma solução para você, a porta de entrada. Tem uma solução para você. Legal, gostei, adorei. Mas, pô, e aquele carrinho da Beta? Aquele que eu vejo no filme, aquele que eu vejo no catálogo da Beta, aquele carrinho, qual que é? Sabe o que? O X-Tudão ali, a gente tem a versão carrinho dele, que é o RSC 24. É o carrinho que a gente mais vende no mundo, a gente tem ele em 7 cores. No mundo? No mundo, é o mais vendido. E ele aguenta 800 quilos no tampo. Vou mostrar para você ele aqui. Demais. É uma solução muito legal. Eu fico de cara de ver a qualidade dos produtos. Olha que bacana, né? Com os computadores para fazer diagnóstico. Então, esse carrinho aqui, primeiro, a característica dele, 800 quilos no tampo. Ninguém tem isso no mercado brasileiro, uma característica de resistência e durabilidade disso. Fala, pô, mas eu não uso 800 quilos no tampo. O que isso me adiciona? Com 200, 300 quilos já está bem resolvido para a maioria das minhas aplicações. A verdade é que isso é a carga máxima, mas isso traz, na verdade, isso só é possível através de uma construção diferenciada. Então, o projeto desse carrinho é diferenciado. Ele é feito em colunas e vigas. Isso que dá a ele essa resistência. E qual a vantagem para você? É um carrinho que dura 8, 9, 10 anos, entendeu? É um carrinho que dura para sempre. A gente vive encontrando os nossos carrinhos vendidos há 15 anos atrás nos nossos clientes e estão lá inteiros, não estão tortos, não estão com o chassi quebrado, porque é feito para uma construção que exatamente traz durabilidade. Esse aqui a gente lançou há 1 ano e pouco atrás, é a versão mais atualizada do carrinho que a gente vem desenvolvendo durante os anos, e ele veio com essa característica, você viu aqui é um dos exemplos, mas ele tem todo um portfólio de acessórios. Então, para o cara que tem a necessidade de um computador, tem um acessório para o computador. Ah, eu não preciso do computador, mas eu preciso de um painel perfurado. Ele pode ser colocado aqui atrás. Eu preciso de um porta-documentos, preciso de um outro porta-garrafas, eu preciso de uma mesinha lateral. E tudo isso sem gambiarra. Você pode ver aqui nas laterais e no fundo, ele já vem preparado para receber esses acessórios. Então, você não tem, de novo, aquela adaptação técnica para você chegar a uma solução. E aí, novamente, aliás, isso aqui é um negócio que eu preciso falar para você. Eu já usei, é fantástico, né, essa barra. É fantástico, cara. Aliás, outro dia eu até vi nas suas redes um cara falando assim, não precisa usar o torquímetro, que você estava soltando um parafuso com uma ferramenta elétrica, com uma ferramenta bateria. E aí eu vi um comentário, o cara falou assim, aí você falou, não, torquímetro tal, para apertar, a gente sabe, usa assim. Agora isso aqui é uma solução que, poxa, pode ser usada para quem precisa de mais produtividade e tal, e não precisa de uma precisão tão alta no torque. Tem de 90, 100, 110, 120 e 130 Nm. Só que é uma barra de torque, eu não sei exatamente como vocês chamam. É uma barra de controle de torque. De controle de torque. Então você consegue ter o torque, você escolhe pela cor o torque que você quer de aperto. Então você pega uma pneumática, uma chave de impacto, ela vira um estalo, vamos dizer, como teria em um... Não importa que a pneumática esteja entregando 700 Nm, através do componente metálico que existe aqui, ele cria um efeito mola, chegando nesse 100 Nm, no caso dessa verde, ele começa a fazer aquele barulho da pneumática que é o bater, né? E não mexe mais e não aumenta o torque. É uma solução muito legal para quem, de novo, precisa... E muito segura. Muito segura. Né? Você que trabalha, às vezes, na correria e tal, você tem uma dessa acoplada na tua máquina, pronto. Você não corre o risco de... E a gente já fez e já conferiu.
e funciona mesmo. Não é coisa séria mesmo isso daqui. E existe mais de uma forma de fazer. Fala assim, olha, se você quer, assim, eu preciso de um torque bastante preciso a 120, você usa de 90 para aproximar, parou, aí você vem com o torquímetro e faz, não, eu não preciso de tanta precisão. Não precisa que seja um torquímetro. Isso aqui, qual a diferença de precisão entre isso e um torquímetro? Aqui é mais ou menos 10%. Enquanto o torquímetro, dependendo do modelo, entre 2% e 3%. Então, é algo muito mais preciso. Mas se você não precisa de uma precisão no torque tão pequena assim, quanto aqui, uma solução de velocidade bastante interessante. Perfeito. Aliás, falando em torquímetro, tem um monte. Só complementando, o carrinho que eu uso é a geração antiga, já há uns 3 anos, eu diria, que a gente tem. Ontem mesmo, eu estava na oficina ontem à noite, o Fernando veio falar, não, deu um trato nele, que ele estava com umas marcas de dedo aqui. Você imagina, viaja para todas as etapas de corrida e no dia a dia da oficina a gente acaba usando. Ele falou, deu um trato, eu olhei e estava 0. Você olha o carrinho, você abre as gavetas e é de uso, mais de uma pessoa usa, tá no dia a dia, obviamente a gente cuida, né? Claro. Mas é impressionante, a sensação que eu tenho é se cuidar. E outras coisas, para algo ser assim, né? E a gente que é do segmento automotivo vê muito isso, né? É o pós-venda. O que é o pós-venda? É ter peça, né? Ter reposição, além, obviamente, do trabalho do dia a dia. Mas, por exemplo, a gente tem chave codificada. Essa chave aqui, vamos dizer que deu um problema. Mesmo ela sendo uma chave anti-quebra, que tem todos os dispositivos aqui, mas deu um acidente, alguém por alguma coisa quebrou ou perdeu a chave. Você precisa trocar, a gente tem a reposição. Você fala, o carrinho aguenta mais um material como de borracha, dos rodízios, não vai durar 10 anos. A gente tem o rodízio de reposição. Então, assim, até isso a gente consegue. Então, como os carros antigos, você que entende de carro, mexe muito com carro antigo, é isso, né? Os carros antigos só continuam rodando quando você tem alguém que é o fornecedor por trás que consegue dar um suporte para... E a gente tem isso aqui. Começo do fim de um carro, eu falo que é começar a usar a peça que não é para aquele carro, que não é destinada, e por aí vai. Aí começa a chegar no final, exatamente. Exatamente. Vamos falar dos torquímetros? Vamos. Cara, torquímetros. A linha da Beta em torque é gigante, mas eu vou destacar 2 coisas bem legais que a gente tem. Primeiro, isso lançamento do ano passado, que é uma tecnologia de Beta. A Beta hoje faz os seus torquímetros na nossa fábrica em Sovico, que fica lá perto de Milão, no norte da Itália. E a gente ano passado lançou, você sabe que todo torquímetro após o uso tem que voltar a 0. Por quê? Porque é um mecanismo que através de mola faz com que você consiga entregar aquele determinado torque que foi ajustado. Se você não volta a 0, você mantém a mola sob pressão e ele acaba por descalibrar antes do que seria o processo ou prazo ideal. A gente conseguiu desenvolver uma nova mola que mesmo que você não zere, porque também a verdade, a vida como ela é no dia a dia, muitas vezes você esquece de zerar. E aí você acaba tendo uma durabilidade menor na calibração do torquímetro. A gente desenvolveu o Zero Reset, que é um torquímetro que você não precisa voltar a 0 e assim mesmo ele mantém a sua calibração dentro do período recomendado para calibração de um novo torquímetro. Uma coisa legal, né, de uma empresa centenária é ver essa constante evolução, né? Preocupação com o usuário final, né? Aquelas coisas que a gente ouve legal, sempre, né, em vários gurus ou pessoas de sucesso, empresas de sucesso, o foco no cliente final, fazer aquilo que o cliente espera, né? Ouvir o cliente. E é isso, eu acho que uma empresa só chega a ser uma empresa centenária como a Beta porque tem isso na sua cultura, né? E até o lema de Beta no mundo é well done, quer dizer, fazer bem. Então, assim, na Beta a gente só faz as coisas bem. Então, isso é o que inspira a empresa a continuar se desenvolvendo. E aí, a outra solução ligada nisso, né? Então, torquímetro. Torquímetro é um produto que inicialmente foi para a indústria, tem toda uma escala, ela vem de 0, meio, 1, vai evoluindo, você tem toda a questão aqui, mas no dia a dia da oficina, muitas vezes os mecânicos vinham e falavam assim, pô, mas
eu preciso de 4, 5 torques, que são os que acontecem, que vêm para usar na roda do carro. E toda hora tem que ficar ajustando aqui de 120 para 130, complexo. Poxa, a gente foi lá e desenvolveu um torquímetro que vem só com as medidas fechadas, vamos dizer assim. Fechadas, que os mecânicos mais usam. 90, 100, 110, 120 e 130. Tem uma versão dele também mais para médio porte caminhão, que são... Já... Mas é isso, então você tem aqui os principais torques, também 0R7. E esse aqui, a gente tem o com catraca, mas esse aqui, por exemplo, para aqueles carros que tem já muitas vezes o parafuso profundo ou tem um paralamas mais para fora, então ele já vem aqui com o pescoço mais longo para você, e sem a complexidade de ter toda uma escala complexa aqui. Então facilita da velocidade. No dia a dia, carro esportivo é muito difícil. Normalmente quando você põe o torquímetro normal, ele fica encostando exatamente no paralama do carro. E aqui você consegue ter a solução demais, né? Aqui, ó. Você vê, e a gente estava falando do C24, do RSC 24, 7 gavetas, que é o mais vendido, mas também, novamente, né? O número de opções que tem em beta, então, você vê aqui a estrutura fica claro, né? É a mesma inspiração tecnológica, só que aqui um carrinho só com 3 gavetas. Para outros tipos de aplicação, cliente que tem uma necessidade diferente. Mas aqui você consegue entender por que ele aguenta 800 quilos no tempo. A espessura, né? Isso aqui é a coluna, cara. É uma coluna e aqui a viga. Então é isso, é uma estrutura como se fosse de um prédio, praticamente. É um negócio... Genial. Aqui, ó, só para... Aproveitando o gancho do torquímetro, esses daqui provavelmente o pessoal não conhece muito, mas também são tipos de torquímetro. Falando da especificidade, né, das aplicações que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, esse é um torquímetro digital. Ele tem 4 unidades de medida, então você trabalha com newton-metro, libra-pé, libra-polegada, enfim, 4 unidades variadas. Ele também tem, inclusive ele acompanha já com o produto, um cabo USB que você consegue ligar o torquímetro no computador e aí você descarrega todas as informações que você teve de torques aplicados anteriormente. Imagina, em linha de produção, em algum tipo de manutenção, né? Aeronave, essas manutenções super controladas, você tem todo o histórico, né? Ele é extremamente preciso também porque ele tem casa decimal. Então, se você quiser colocar 32 newtons, 32,2 newtons, 32,3 newtons, é um negócio extremamente preciso. E seguindo na linha digital, né? Isso aqui também é um torquímetro. Interessante dele é que você transforma, por exemplo, uma catraca ou um cabo de força em um torquímetro, né? Então você encaixa aqui a sua ferramenta, aqui embaixo o soquete, do tamanho que você precisar. Enquanto você faz o giro, assim como o torquímetro digital, ele vai informando aqui com uma luzinha que vai de vermelho a verde e um barulho como se fosse uma sirene de estacionamento, né? Que vai de intermitente a contínuo, mostrando que o torque foi atingido. E ele também trabalha com ângulo. Em algumas aplicações, além do torque, você precisa aplicar ângulo depois da aplicação do torque. Então, esses dois, você também faz essa aplicação de ângulo, tá? E além disso, pode ficar aqui mesmo, tem a ferramenta específica para ângulo. E ainda não acabou. Essa daqui é específica para ângulo. Então, se você já tem um torquímetro, você precisa de uma ferramenta só para aplicar ângulo, essa daqui é a variação que você vai precisar. Como é que ela funciona? Essa daqui, ó, primeiro ela vai ficar piscando. Se eu ficar mexendo ela aqui, ela vai ficar infinitamente piscando. Então eu preciso deixar ela numa superfície plana. Quietinha. Certo? Ela vai encontrar o eixo 0 aqui. São 9 unidades de medida prontas aqui na memória. Peraí. Ó, ele vem todos com 360. Como essa é uma unidade de uso, né, a gente já fez algumas modificações aqui. Vamos testar em 90 graus só para vocês entenderem o funcionamento, né, que é mais fácil de enxergar. Base magnética, então qualquer ferramenta com a superfície plana, você pode encaixar aqui. O SS, você indica que vai iniciar a operação. Quando você inicia, ele já vai mostrando quanto de ângulo você aplicou. Quando chegar em 80%, ele já vai acender a luz e vai começar o barulho. Quando chegar em 99%, ele já vai ficar barulho contínuo. E a luzinha vermelha mostra quanto você aplicou. Tá vendo aqui? A gente passou 0,3. Então você pode ou retornar 0,3 ou refazer a operação. Ele faz sentido horário e sentido anti-horário também. Até para bolar uma competição, já estou até imaginando. Assim, 5 torquímetros, 5 coisas, tem que apertar mais rápido, né? É muito legal. E o legal se o cara falar que não ouviu isso daqui, né, com o tanto de apito que dá. E a preocupação, né? Como é uma ferramenta de precisão, as embalagens também, a embalagem anti-choque, tem o sílica aqui também para evitar a umidade, para manter ele sempre protegido. O detalhezinho do 01, 01, 01
números binários. Aqui. E essa aqui é a caixinha do toquímetro digital também. Coisa fina, vai. Pode Muito falar. legal. Coisa fina mesmo. Por onde seguimos? Vamos deixar o mobiliário para o final, a gente fala das Vamos. outras linhas aqui. Ó, algo que a gente usa muito na equipe, 1768. Sim, isso aqui é Para bem trabalhar no carro, quando o carro está em cima do elevador. Exato. Principalmente a picapezinha que você veio hoje, né? Não, Aquela ontem, pequenininha. usei ontem, eu tenho uma em casa agora, que eu deixo uma da equipe, na equipe a gente tem duas. Eu deixo uma em casa agora para eu conseguir lavar o capô e o para-brisa da picape, certo? Legal, legal. E outro Aqui, dia a gente estava conversando como é resistente isso. Não que eu 200 seja um e cara poucos tão quilos, se não me grande engano, assim, 200 e mas poucos quilos. é muito resistente isso aqui. Então, existem algumas soluções de mercado que lembram isso, mas do ponto de vista de estabilidade e resistência, e no fim você está trabalhando elevado, né? Segurança. Isso é segurança, a turma que aplica PPF, gente que precisa acessar a região do teto do carro. O pessoal tá me procurando muito por essa questão de É? estética. Trabalha Inclusive, eu já muito vou com levar água. duas hoje daqui para um Deteio, pessoal né? que tá me pedindo. Ele tem uma lixa aqui no piso e ele tem as extremamente canaletas, então não para a água em cima dele. E eu reparei isso ontem mexendo no carro. Não, é um negócio. extremamente Ele é resistente. trava de segurança, né? Ele é. Na equipe, 2, 3 pessoas aí em cima várias vezes já trabalhando no carro. Muito legal. Dobram os pés, coisa Fácil boa. de transporte. super. E leve. Né? E aí? Bom, seguindo aqui a gente tem um museu, entre aspas, né? Tem algumas coisinhas só de... Enfim, as parcerias que a gente teve no passado aqui, por exemplo, de 2003 a 2009, mais ou menos, a gente foi parceiro oficial da Ferrari, então a gente colocava o logo nos produtos, inclusive ele é pintado no vermelho Ferrari oficial. Inclusive foi patrocínio da Fórmula 1, das equipes todas que a Ferrari tem em todas as competições. Hoje eles continuam utilizando, mas não é patrocinado, então fica meio que velado, né? Aqui é a chave comemorativa de 80 anos, as miniaturas que a gente tem, isso aqui vende bastante, principalmente na Europa, né? O pessoal que trabalha com miniaturas, os carrinhos, tudo, inclusive como é que feito em chama? escala. Quando eles reproduzem? Tipo aquelas maquetes, lá tem um nome, eu esqueci. Eu esqueci agora também, mas eu não sei o que você está falando. Genial. Bom, e aqui seguindo, é legal falar dessa parte porque tem, de novo, trazendo de novo o que o Rodrigo comentou, né? Muitas variações de um mesmo produto. Então, por exemplo, a chave Allen, a gente tem ela em kit com 10 unidades, em kit com 9 unidades, em kit com 12 unidades. Tenho ela curta, tenho ela longa, tenho fosfatada, tenho cromada. Tenho em canivete, tenho em chaveiro, tenho em blister, tenho em bolsa, tenho ela com ponta baulada, tenho ela com ponta reta em formato de T, formato de T deslizante, tenho ela ainda com guia e sem guia. Então, para um mesmo item, por exemplo, uma chave Allen, que é extremamente simples, a gente tem, sei lá, 40, 50 variações. Então, de novo, dependendo da sua aplicação, você não vai precisar ficar fazendo gambiarra, você vai ter o produto ideal para aquela situação. Legal. Mesma coisa aqui em alicates. Aqui a gente deve ter, sei lá, 10% da linha de alicates. E mesmo assim, aqui mesmo no bico, você tem o bico reto, achatado, tem ele arredondado, tem ele abaulado, tem ele curvo, tem ele curto, longo, extra longo, com cabo mais fino, com cabo mais grosso, enfim. As variações também imensas dentro dessa linha aqui. Tem até um produto bem legal, que é o alicate italiano. Esse daqui não é suíço. Olha só, essa brincadeirinha. Eu adoro. Aqui você tem um alicate universal, né? Aqui na lateral você também consegue ver os outros itens. Deixa eu ver. Isso. Você pode ir vendo? puxando aí. Então você tem Uma lixa, lixa, você tem fenda, Phillips, tem que tesoura. Você vira? Não precisa usar ele, Exato. né? Para retornar, você aperta aqui atrás. Você usa até assim, ó. Tá vendo? Também. Apoia aqui na mão. Parece uma chavinha, a boca, né? Também, uma boca de 5 milímetros. E aqui você tem o que acompanha também o kitzinho de bit. Para acompanhar ele? Exato. Que legal. E uma régua também, né? Dependendo da situação, numa emergência, você já tem tudo aqui. Genial. Eu tenho um que não é beta ainda, que eu uso pra caramba. Me acompanha em todas as viagens. Porque pode ver, sempre tem alguma coisa pra... Já arrumei uma torneira no hotel, até preciso mandar a conta depois pra esse hotel lá. Justo. Né? Legal, isso né? mesmo, Muito legal. Vai, coisa bacana. Coisa boa. Bom, e aqui a gente tem os alicates de pressão também, né? Tem uma variação grande, dependendo da aplicação. Então, é até bonito, né? Você vê o acabamento bem interessante. Ao lado a gente tem as ferramentas de percussão. Então, os martelos, marretas,
os sacapinos, as talhadeiras. É interessante também ver as variações, né? Você tem a opção de cabo de madeira, cabo de fibra. Esse martelo, por exemplo, ele tem um magnético na cabeça. Então você coloca o prego ali, certo? Ele vai ficar com mais ou menos metade do prego para fora aqui, preso nesse chanfro. E aí a primeira batida você dá sem a necessidade de estar com a mão no prego, porque ele já está preso no martelo. Nossa, então você vai lá, dá uma batida, ele já fica preso ali. Como o magnético vai ser menos forte do que o quanto ele afundou na madeira, você tira o martelo e continua a bater sem precisar colocar a mão ali. Isso é bem interessante também. Que genial. Tem videozinho nas nossas redes sociais. Né? Sim. Aí tem, por exemplo, essa catraca específica para andaime. Então ela já é feita no tamanho exato que os andaimes necessitam para fazer a montagem e a desmontagem, né? Olha. Tem as linhas de níveis, tem esses níveis mais básicos de bolha, tem o nível de laser também, né? Laser verde, são, se não me engano, 16 linhas, um negócio extremamente completo, 30 metros de distância. Então essas linhas de medição também a gente tem dentro do catálogo. Essa daqui é que não dá contragolpe? Anti-retorno, exatamente. Isso daqui é muito legal. Você pega essa marreta, você pode bater no chão, assim, ela não volta na tua mão, ela para assim na... Ela tem, na parte interna aqui, ele martelo é oco nessa cabeça, e ele tem um pó que no momento em que você faz a batida, imagina que o corpo do martelo vai fazer o impacto primeiro, depois essa areia vem por cima e bate novamente. Então ele evita que ele bate e retorne. Aquele retorno, ele não dá na mão. É genial. É muito legal. Tem essa variação totalmente em plástico, tem ali em metal também, com o mesmo sistema anti-retorno. Tem o martelo de bronze, por exemplo, esse aqui. Dependendo da superfície que você vai bater, você quer que não danifique a superfície, mas danifique o martelo. Então ele é basicamente para isso. Ele vai se deformando, vai absorvendo esses impactos para não danificar o objeto que você está batendo. Certo? Cara, é muita coisa. Aqui, ferramentas de corte e os alicates crimpadores, né? É interessante ver a variação também, por exemplo, aqui para o pessoal de funilaria, ó, tesoura de chapa, você tem ela reta, curva para a direita em 45, curva para a direita em 15, curva para a esquerda em 45, curva para a direita em 15 também. A variação grande também para essa linha de corte que a gente comentou. Aqui a tesourinha que a gente viu agora há pouco. Opa. Essa tesourinha vocês não botam fé, o tamanho dela e o que Muito ela legal. faz. Assim. Interessante, ela tem uma lâmina serrilhada, certo? É legal que ela dá uma cravada no objeto que você está cortando, né? Ele não vai escorregar no momento do corte ali. Tem um rebaixo para você cortar cabo também. Aqui você controla se você quer ela mais dura ou mais molinha no momento da abertura. Sensacional também. Ciência que tem por trás de uma tesoura, né? Isso aqui o pessoal de restauração vai usar bastante, ó. Todo mundo deve conhecer os helicoides. Né? Os helicoides, helicoils. Essa é uma ferramenta justamente para fazer a instalação desse helicoil. Se você tiver com uma rosca danificada, que você não pode refazer ela por algum motivo, você introduz essa espiral de metal, né, e ela vai funcionar como a rosca original do veículo. E funciona mesmo. Isso, aí tem tamanhos variados, tipos de metal variado, alumínio, inox, enfim, por aí vai. Aqui as ferramentas para tubo. Então, a gente vende bastante na indústria, no automotivo geralmente o pessoal vai usar lá manutenção do ar-condicionado ou no escapamento, alguma coisa do tipo. Mas aqui é basicamente focado no pessoal do industrial. Certo? Quem acompanhou, quem é da época que eu instalei a suspensão a ar no carro lá e que eu dobrei todos os tubos para fazer a linha, era tudo aqui, é um negócio difícil pra caramba, assim, de você entender as lógicas esquerda, direita, que você vem dobrando, assim, é uma... Exato, para curvar tubo. Mas é legal pra caramba, eu gosto. Muito legal. Aqui tem uma curiosidade interessante, ó, uma linha de soquetes, né? O que acontece na indústria? Já uma curiosidade para o pessoal que está assistindo. Em algumas situações, eles querem que a manutenção seja, entre aspas, dificultada para que você direcione para um local específico. Então, eles criam padrões específicos de parafuso. Por exemplo, esse padrão, que é o que a gente chama de Haib. Não sei se todo mundo conhece. Ó. É uma chave de 6 pontas, certo? Poderia ser um Torx, só que o Torx tem a ponta aguda e aqui a ponta é achatada, certo? Eu não conhecia isso. Então, olha só, isso aqui é um padrão Haib. Ele tem vindo bastante em carros europeus. Ok? Vocês vão começar a ver com mais frequência. Tem até o Torx embaixo aí, se quiser comparar. Tem um que, cara, uma vez eu me matei nos Volkswagen pra achar, era um... Esse também é bem difícil de achar. É o de 5 pontas. Eu acho que é isso daqui. Como é que chama? Tem o pessoal que chama de soquete flor, soquete de 5 pontas, inclusive com guia também, tá? Ele é bastante difícil. Em qual veículo que você encontrou? Porsche. Para-choque Porsche tem bastante. Para-choque. Grupo VAG, pra falar a verdade. Tô tentando lembrar em inglês como é que era o nome, que na época eu tava nos Estados Unidos. Sim. Grupo VAG usa bastante isso aí. Era isso mesmo, parafuso de banco era tudo desse... Parece um Torx, mas não é um Torx. Onde vai esse daqui? Aqui do ladinho. Tem até, a gente não tem aqui em exposição, né, porque é uma venda muito específica, mas na indústria aeronáutica,
Como os parafusos muitas vezes são de titânio ou de uma liga que é impossível quebrar, tem padrões de parafuso que você só consegue apertar. Você nunca vai soltar aquele parafuso. Então, se você pôr o soquete ali e girar para soltar, ele vai escapar. E ele foi justamente projetado para isso. Então, tem duas variações, Torque Set e o Tri-Wing com 3 pontas e o Torque Set com 4, que é justamente para isso. Você só vai apertar. Então, toda vez que você vê um parafuso desse, vai ser um reaperto ou uma inserção. Você nunca vai conseguir tirar. Um catavento para a direita, assim. Então, quando você vai fazer o contra-aperto, ele sempre escapa. Ele nunca Isso é solta. interessante. Cara, que genial. Genial. A gente tem também dentro da linha. A prova de... Isso aqui, ó, para junta, para você fazer o tamanho exato dela. Pra quem faz restauração. É muito interessante também. Então você tem essa ferramenta aqui onde você vai encaixar esse vazador e aqui você vai fazer a percussão, né, a batida. Legal ver que ele também é bem confortável de segurar e tem essa proteção aqui para a mão. Então você vai bater aqui e vai fazer o corte exatamente do diâmetro que você precisa. Nesse caso aqui é o de 30, tá? E aí dentro do kit você tem... Isso nas chapas, assim, no... Isso. E ele que dá aquele acabamento arredondado, assim? Exato, com perfeição, essa ferramenta aí que você vai usar. Nossa, fica lindo. O mesmo em juntas em geral, que couro, borracha ou qualquer outro material que você precisa fazer uma percussão para cortar e fazer, você pode usar... Ah, que legal. De ferramenta. E aí, falando dos soquetes, né, a gente não consegue usar um soquete sem uma catraca. Essa daqui é uma catraca diferente, não sei se todo mundo já viu. Uma catraca comum você usa fazendo esse movimento, certo? De aperto ou de soltura, fazendo a reversão aqui, dependendo da sua necessidade. Nesse caso, é uma ferramenta para local de difícil acesso. Então, se você tiver alguma limitação lateral que te impede de fazer esse movimento, você pode fazer isso aqui, ó. Então imagina que você está dentro de um motor ou algum local muito apertado, você encaixa lá com um parafuso. Dá uma olhada, se mexe para os dois lados aqui, ela segue só em um sentido. Ou sentido horário ou anti-horário. A ideia é que você não precise tirar a mão do cabo, você só vai girando ela, independente do sentido, a quadra vai para o mesmo lado. Você pode segurar a quadra e girar aqui atrás e vai fazer aperto ou soltura, certo? Aí ela tem um esquema de cardan aqui, algumas engrenagens cônicas para fazer a transmissão da potência. E ela tem essa versão de 3/8, tem essa versão para beat. Então você encaixa o beat aqui, ou do outro lado, ó, repara que a chapinha ela vai se movimentando aqui dentro, para fazer aperto ou soltura, tá? Mesma coisa, fazendo esse movimento. Tem a versão de 1/4 para soquete também, com a mesma tecnologia, e tem a versão maior de 0,5 polegada, todas elas com essa mesma tecnologia aqui. Então, para o pessoal que tem difícil acesso aí na operação, isso aqui salva. Genial, vai. Genial. Aqui os torquímetros que a gente já falou, tem, não sei se... Tem muita sinergia com o automotivo, mas a linha de multiplicadores de torque também, né? Para um torque mais alto, a gente vai ali até 9.500 Nm, são 950 kg de força de aperto. Geralmente utilizado mais na indústria ou manutenção de locomotivas, enfim, aeronaves. Aqui a gente vai falar de uma linha que já tem bastante demanda no automotivo, que é a linha de ferramentas isoladas. Ok? Isso já existia na Beta antes da figura dos carros elétricos e híbridos? A indústria usa muito, né? Oi? A indústria usa muito isso hoje. Exatamente. Aqui, como é uma linha que já está há bastante tempo dentro do portfólio, é uma linha extremamente completa. Interessante destacar que a gente segue norma europeia, né? Por ser italiana, que é a IEC 60900. Então a gente tem uma ferramenta aqui para 1000 volts de trabalho, sem risco nenhum de você ter qualquer tipo de problema. Pensando que os carros trabalham com muito, acho que são 800, se não me engano, né? Exato. Então, esses carros. O isolante aqui, por norma, né? Nylon Rio Sun. Interessante que essa ferramenta passa por 10 tipos de teste, tá? Alguns deles são por amostragem e alguns deles são em 100% do ferramental. Interessante, o principal deles é essa ferramenta. Todos os itens que vocês estão vendo aqui, certo? Pode ser uma pinça ou uma catraca, elas ficam no principal teste, né? São 72 horas imersas em água. Depois, durante 5 minutos, é despejado 1 kW, né, 1000 volts na ferramenta, e ela precisa sair de lá intacta, certo? Caramba. Isso é feito em 100% do ferramental. Ainda tem testes de resistência mecânica, tem resistência da gravação, que é feita no corpo da ferramenta, inclusive porque ele mostra o ano de fabricação. Você vê que tem algumas, por exemplo, essa aqui é de 2004. Ela está em exposição aqui desde 2004. É até legal ver como ela está, né? Perfeita aqui. E aí tem os testes para verificar se os cabos estão presos com precisão, as gravações todas no corpo da ferramenta, enfim, uma infinidade de testes para chegar nesse produto isso daqui final. A gente está falando de risco de vida, né, minha gente? Exatamente. Então não é brincadeira e não tem volta, né? Isso. Aí para o pessoal de manutenção dos híbridos, dos elétricos aí, inclusive tem vindo motos elétricas agora também, né? Os ônibus, caminhões, enfim, a demanda de manutenção
elétrica tem E crescido tem uma bastante. maleta deles? Isso. Essa aqui é a 2029. É uma maleta com 44 ferramentas, extremamente completa. Você pode ir organizando as ferramentas aqui nesses nichos de acordo com a sua necessidade, né? Você tem as chaves de boca. Legal ver como ele é bem acabadinho, né? Alicates, bomba d'água universal, aqui fenda, de tamanhos variados também. Aqui tem os outros padrões de alicates, catraca. Olha isso. Olha que genial. Até o estilete, ele vem travado assim, né? Você não tem acesso à lâmina. Para fazer a abertura, você abre por aqui e aí você pode fazer a operação sem ter contato com a lâmina, que é a única coisa metálica que tem aqui. Aí você pode fazer a soltura aqui dessa lâmina e a substituição, caso ela tenha algum tipo de desgaste. E aí para fechar também, para você não ter contato com a lâmina, você trava aqui, ó. Genial. Coisa séria, né? Coisa... E olha que mala bonita, né? Muito legal. Fecha. Olha isso. E ela já é vermelha para mostrar que tem produto isolado aqui dentro. A gente tem essa mesma mala totalmente preta. Nossa, é linda a mala, né? Muito legal, né? Antiga pasta de executivo, né? Aqui, ó. Lindo. O cara, ó. Olha que 007 chegando O para... novo 5S, né? Vermelha quando é para ferramenta isolada, então todas essas questões de organização, produtividade. Coisa séria, minha gente. Isso. Vamos falar de curiosidade agora com essas três linhas aqui. Aham. Aqui a gente tem a linha de ferramenta antifaiscante, que é de cobre berílio. Na verdade, ela tem três características principais, né? Primeiro, ela não produz faísca, que é a característica que mais faz com que a gente venda esse produto. Ela pode ter contato com qualquer superfície que ela não vai produzir faísca. Então, o pessoal que trabalha com óleo, com gás, mesmo em silos de grão, aquele pó que levanta quando você transporta milho, soja, qualquer tipo de grão, né? Aquele pó é extremamente inflamável. Então, para manutenção dessas áreas também tem que ser utilizado esse tipo de ferramenta. Caramba. Outra não sabia coisa, disso. ela não é atraída por ímã, tá? Você pode vir com qualquer coisa magnética aqui que ela não vai puxar essa ferramenta. Então, por exemplo, ressonância magnética de hospitais, você tem que utilizar. Vamos fazer o teste, né? Isso, Lembra? faz o teste. Olha lá. Não. Não, certo? Ó. Então, por exemplo, ressonância magnética, fabricação de alumínio. Para a junção das ligas que compõem o alumínio, você precisa de uma descarga gigante de eletricidade. Isso gera um campo eletromagnético gigante também. Inclusive, quem tem marca-passo ou pino no corpo não pode entrar no local de fabricação. E aí tem que utilizar esse tipo de ferramenta também. Porque se você utiliza uma ferramenta comum, a máquina vai puxar e você não vai conseguir tirar ali nunca, ou vai ter que parar a produção, desligar os maquinários para poder tirar a ferramenta, Vai enfim. conseguir, ó. Isso. Tem E a nada, característica... Aí, já gruda. viu? Característica final, ela não produz oxidação corrosiva. Tá? A gente muitas vezes liga a oxidação à ferrugem, né? É a oxidação do ferro, o óxido de ferro. Aqui no caso ela produz óxido de cobre, que não é corrosivo. Então ele cria uma camada protetiva na ferramenta, Entendi. que é inclusive um indicativo de que ela realmente é de cobre. Tá? São lindas, né? Muito lindos, né? Você vê isso aqui, É. dá pra vontade de pôr num quadro, né? Esse É douradinho, lindo. muito É legal. lindo mesmo. Aproveitando o gancho, ferramenta para trabalho em altura. Muitas vezes você vai trabalhar num local e você precisa subir em um andaime, subir numa estrutura para fazer o trabalho. Imagina lá, você tá lá na torre de energia. Você vai. Exato. Cadê? Aqui, ó. Você pega o alicate. Né? Você pode aqui, no caso, prender no seu corpo, né, para fazer esse trabalho. Você deixa, pode ser ou uma munhequeira ou um cinto, certo? Você prende aqui, trava, importante, e trava na ferramenta. Não, pensa nessa situação. Você tá nos 40, 50 metros de altura. Exato. E aí, se ela cair, Dá aquela ventada. Você não só vai ficar sem chave lá em cima, como provavelmente embaixo, que eu acho que você não vai achar nunca mais. exato. Né? Aí aqui a gente tem também algumas indicações, né? Por exemplo, para perda de ferramentas, vai num navio, por exemplo, ou a Vale, por exemplo, tem algumas esteiras de transporte que passam por cima da floresta. Imagina você fazendo a manutenção nessa esteira, o alicate caiu no meio da floresta, esquece. Era uma vez, né? Exatamente. Na aviação, por exemplo, para não cair em cima de uma aeronave ou de algum equipamento muito caro, e principalmente para evitar que caia numa pessoa que está passando ali próxima, né? Mas é também legal porque muitas vezes você está em cima do andaime e essa ferramenta caiu. Você vai ter que descer de lá, ir lá embaixo, e tirando sua proteção e passar. Demora demais para você descer. Depois para você subir de novo onde você estava, demora também. E aí isso daqui vai salvar você nesse dia a dia. Bem interessante. Aí tem as bolsas, os outros tipos de acessório, munhequeira, tem cinto, a linha bem completinha. Olha que lindo. Isso aqui eu gosto de mostrar. Que olha que belezinha esse
Nossa, bonita a peça. Canivete, exatamente. E ele tem uns diferenciais também, né? Além de poder trabalhar em altura, a lâmina é parte serrilhada e parte lisa, né? O esquema de fechamento é aqui. Isso aqui é uma ponta de vidia, então você consegue quebrar, por exemplo, o vidro de carro. Se tiver numa situação que você precisa sair do carro com urgência, você pode segurar ele aqui e bater que ele vai quebrar o vidro. E além disso, esse inserto aqui é para cortar cinto de segurança. Então, de novo, aconteceu algum acidente, travou alguma coisa assim, deixar o meu aqui. Smith Wesson aqui, que me acompanha aqui no meu dia a dia, eu já vou ter um. Exato. E aí você já tem essa possibilidade também, certo? Ele já vem com a bolsinha Isso aqui. é bom que você já amarra para ninguém roubar de você. Exato. Né? Certo. Que ela já fica, o amigo que pede emprestado e não devolve. Exato, aí trabalha em altura. Aqui, ferramentas de aço inox. Nesse caso é uma ferramenta ideal para a indústria alimentícia, farmacêutica, indústria química. É uma ferramenta que pode ser esterilizada, inclusive. Okay? Então você pode ir direto dentro da produção de medicamento, de alimento ou algum outro produto químico que não tolera contaminação. O legal dessa ferramenta, mesmo as partes plásticas aqui dos cabos, né? Ou o T aqui da ferramenta Allen, pode ir em autoclave. Então fica lá 1 hora, 120, 121 graus. Ela sai de lá estéreo e intacta. E você pode ir na linha de produção, fazer a manutenção que você precisa ali. Então o pessoal de indústria alimentícia, farmacêutica e química tem a solução ideal aqui. Aí a gente tem também o carrinho e a caixa metálica para transporte desse ferramental. Certo? E aí aqui tem assunto para umas 3, 4 horas para falar dessa linha. Cara, é incrível, muito interessante. Né? A quantidade, a variedade de produto e as diferentes necessidades que existem no mercado. Vocês viram? A gente começou falando de carro, estamos terminando na parte alimentícia, que usa Beta Ferramentas. Justamente. Não é? E ali no cantinho a gente tem a linha de trabalho, de elevação de carga, desculpa, né? Aqui o pessoal dos guinchos geralmente vai utilizar, né? O pessoal que faz mais off-road tem que ter alguma coisinha dessa no carro. Então tem os olhares, manilhas, as cintas. Vocês têm alguma coisa lá na equipe também? Opa, caramba! Tem umas anilhas grandes que a gente põe no para-choque no carro de apoio. Tem uma cinta de 10 metros que a gente usa normalmente para resgatar, porque o resgate tem que ser rápido, então a gente vem deslocando. E na prova é impressionante, na prova quando tem algum tipo de resgate, o pessoal do resgate da Mitsubishi Cup, eles são incríveis, assim, super rápidos, mas a hora que ele pega para te rebocar, meu amigo, presta atenção, porque é capaz que ele seja mais rápido do que você na prova. É animal. Show de bola. Puta, que legal. Bueno, continua nosso... Vamos falar agora de mobiliário? Mobiliários. Mobiliário. A gente tem a linha de carrinhos, né? Aqui a gente mostrou alguns, os principais, mas existem 45, 50 variedades de carrinhos dentro do catálogo, além de 3 linhas de mobiliário modular, tá? Essa linha aqui, inclusive, é a mais recente, foi lançada no ano passado, no começo do ano passado, que é a RSC 50, ok? Devorei o catálogo já em casa. Isso, a gente tem até o catálogozinho específico dela aqui. E aí, a lógica da composição de um mobiliário modular serve para os 3 que a gente vai mostrar aqui. Então você tem as bases, digamos assim, né? As composições básicas, que podem ser compradas com esse código, e você vai receber exatamente tudo que está na imagem aqui. Ok? Por exemplo, RSC50H, RSC50G, F, E, são essas composições prontas. Estão vendo? As composições, elas podem variar. Você pode falar, putz, eu quero um armário em cada ponta, eu quero um armário só na ponta. Eu quero lixeira, eu não quero. Exato. Armário de 1 ou 2 portas, eu não quero armário, eu quero um armário com persiana, eu quero um armário com porta, eu quero um painel perfurado aberto. E você pode também comprar cada um dos itens que compõem o mobiliário. Por exemplo, você pode escolher o tamanho do tampo. Se você quer ele de 1 metro, de 2 metros ou de 3 metros. A borracha que vai no tampo você compra a parte também. Os carrinhos com 5, com 7 ou com 8 gavetas. Aqui os módulos fixos de 4, 5, 7, 8 ou 10 gavetas. Tem módulo com lixeira, com papeleira, com gavetão. Tem os módulos com enrolador de mangueira, com enrolador elétrico. Tem o módulo de pia, módulo para lubrificação. Os armários com 1 ou 2 portas, os painéis perfurados também, curtos, longos. Os armários suspensos, curtos e longos também. Você pode inclusive comprar os corners para fazer uma composição em L. E aqui os kits de ferramenta que a gente indica para a utilização junto desse mobiliário. Então, assim, vamos supor, a pessoa, quando ela quer um mobiliário, ela tenta entender ali a necessidade, espaço e tal. Isso. E aí a parte do ferramental, ela compõe conforme a necessidade. Exato. A gente tem inclusive os softwares
para fazer essas composições em 3D. Então, geralmente, a gente manda um técnico até o cliente, ele vai fazer a medição do espaço que o cliente tem ali. Lá ele também entende a necessidade desse cliente, se ele vai querer um C45, um C50, um RSC55, a gente vai mostrar daqui a pouco. E aí ele cria esse projeto em 3D e o cliente consegue ver a oficina pronta antes dele comprar a oficina, o que é bem interessante também. E aí ele já pode, troca isso aqui por aquilo lá, move um pouquinho mais para cá, não vou querer o carrinho no meio, quero um de 5, de 7, de 8 gavetas, isso tudo ele consegue modificar para que fique perfeito para ele. É um serviço que a Beta oferece, vamos dizer, gratuito. Também, se você não quiser comprar depois de tudo isso feito, sem problema nenhum, também não tem. Mas pra ver. No site da Beta vocês conseguem acessar esse simulador. É uma delícia ficar lá brincando. Ficaria legal no espaço novo lá, hein? Não, para mim eu já falei assim, que meu sonho de consumo é ter o canto dos carros, das motos, e tem que ter uma apresentação bacana. Já pode pensar nesse layout aí de como vai ficar lá. Exatamente. Eu fui lá, como você falou, na semana passada, o espaço é maravilhoso, mas olhando lá eu já conseguia, a gente começa a imaginar, vamos colocar um C45 aqui nesse canto, montar um módulo de canto, eu acho que ia ficar, de novo, para o espaço, para a sua utilização lá, e além de tudo, né, que assim, a gente costuma falar muito, falamos de qualidade, capacidade, profundidade, metal, que não sei o quê, mas eu brinco que o italiano, ele tem uma característica, né? É sempre assim, atingiu tudo que precisava no projeto? Sim, mas está bonito? Que é isso, né? O design italiano que a gente tem em Beta, né? E é isso, né? Então, com esses modulares aqui, além da qualidade magnífica que eles têm, eles são muito bonitos, eles servem como algo que valoriza um espaço. Seja uma oficina como a sua, a gente tem muito cliente comprando para pôr em casa. Eu mostrei para você outro dia, o cara é um aficionado. Você acredita, dentro do apartamento? O cara é um aficionado de bicicleta, botou dentro da casa dele, entendeu? Isso. Deu num quarto da casa, 10º andar, parecia uma oficina montada, mas... Te garanto que fica mais legal e às vezes muito mais barato do que móveis planejados que tem por aí, não é? Mais barato do que móvel planejado. Aí, amor, quarto de casa ali vai ficar bacana, o guarda-roupa novo. Não, mas eu acho que isso que você falou... Mas é fato. Faz parte, assim, do tipo, no meu espaço. Uma das preocupações que eu tenho é, eu quero me apresentar da maneira como eu quero ser visto. Claro. Né? Do tipo, espera aí, se eu faço um bom trabalho, se eu sou uma pessoa que capricha, se eu sou uma pessoa que investe e tal, eu preciso ter uma coisa bacana para, né, E isso faz todo sentido para você, TK, mas se a gente for ver hoje em dia, tem o que eu costumo comentar, a cultura da prestação de serviço, e nada mais do que você é prestador de serviço, a oficina é um prestador de serviço, o restaurante é um prestador de serviço, e a gente sabe que de uns anos para cá tem lá a plaquinha do visite a sua cozinha, né? Sim. Visite a nossa cozinha, veja as coisas que tem lá. E no restaurante a gente ainda vê pouco, mas na oficina hoje se vê muito mais, né? Então, assim, o cliente que vai numa oficina, ele quer olhar lá a área de trabalho. E se você tem uma área de trabalho que é limpa, que é organizada, isso valoriza o seu serviço. Então, você pode cobrar melhor ou, no fim, você tem um sentimento do cliente e fala assim, não, esse cara, ele tem um valor, mas, justifica, porque esse cara, ele é credibilidade e tal. Então, assim, é importante que uma oficina hoje organizada é fundamental para um cara que quer prestar um serviço de qualidade. Não basta, como dizia a mulher de César, né? Não basta ser bom, tem que mostrar ser bom, né? Então, é isso mesmo. Né? Eu conversando com o Fernando lá da oficina, ele me ensinou bastante, assim, porque eu lembro que uma vez eu elogiei a oficina, eu falei, nossa, como a tua oficina é limpa, né? E ele falou, não, minha oficina é do jeito que tem que ser. Por quê? Porque na cabeça de um bom profissional não tem como você entregar um bom resultado se você não tiver um ambiente propício, né? A ferramenta correta, o ambiente limpo e tal. No fim, a gente sabe, é o dia a dia. No meio da bagunça é difícil achar as coisas, se é difícil achar as coisas, é difícil você realmente prestar um bom serviço. Então e a gente vê isso crescendo cada vez mais no Brasil, né? Então por isso que também Beta vem crescendo muito, porque a gente oferece isso e algo que há um pouco tempo atrás parecia inatingível, a gente fez também a lição de casa, a gente trouxe coisa mais competitiva, com custo-benefício melhor para
o mercado local. E, por outro lado, a gente vem tendo essa cultura de cada vez mais, né? Entregar a oficina não é mais o que era 20 anos atrás, é um espaço sujo, com um cara com macacão desarrumado, sem camisa. Hoje em dia, pô, é pessoal uniformizado, gente bem treinada, oficina organizada, e é isso que vem mudando, cliente né? E no segmento de oficina, no segmento de estética, né, que a gente comentou. Sim. Como é que vocês lavavam o carro há 20 anos atrás? Como é que era o Lava Rápido? Hoje em dia é um centro de estética mesmo, né? Muitas pessoas estão entendendo. Antigamente, ter as coisas a maior preocupação era se o sabão era neutro ou não. Fora isso, agora é totalmente diferente. É específico para caixa de roda, só para roda, só para pneu. Né? E isso vem também na estrutura. Você vê mais pessoas investindo em oferecer uma melhor experiência para o cliente e um melhor resultado do final. Vamos voltar aqui, então, aqui é a linha 50, certo? Isso, legal ver os detalhes, né? Por exemplo, a abertura aqui, ó, pistão a gás, abertura suave, fechamento também é perfeito, todas as chaves codificadas, então você pode ter uma chave que vai abrir todos os mobiliários, todos os armários, as gavetas e tudo mais. O carrinho aqui, interessante, né? Tem o freio, caso você coloque ele ali e queira deixar ele travadinho, e aí você pode tirar ele daqui, faz o que você tem que fazer, faz o seu trabalho, e depois no final do dia legal, você viu o espaço ali atrás? Então você leva o carrinho, você leva todos os... Quer ver, tem aqui os brake clean da motor aqui, por exemplo, você põe... Vamos ver se vai caber. Coube, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então vocês levam para onde vocês estiverem trabalhando, você tem ali todo o kit, né? Os espaços para guardar as coisas. Aqui as miudezas, né? Para você acessar com mais facilidade. Terminou, encaixou ali embaixo também. Tá perfeito, a oficina organizadinha. Fica bonito, né? Pode falar, né? Muito legal. Imagina, termina o dia, oficina limpinha, bacana, tudo guardado no lugar. Aí aqui a gente também vende os kits de puxador de acordo com a cor padrão da oficina. Então tem ele azul, tem ele laranja, tem ele vermelho, tem ele preto, tudo para manter um padrão estético também. Dá para customizar, isso é bom. Exatamente. Minha sorte é que minha cor é a cor da Beta, então o laranja para mim ficou bem mais fácil. Tá fácil de... Aqui a gente tem o RSC 55. Maravilhoso também. Essa linha, por exemplo, é a linha que serve de base para 3D Beta, que é uma marca do grupo Beta, que vende hoje na Europa. Então, o mobiliário que você vê na Fórmula 1, que você vê nas fábricas de Ducati, de Ferrari, de Lamborghini, entre outras, são todos baseados nessa linha aqui. Então, essa é a topo dentro do nosso portfólio. Inclusive, é a única delas que tem um pé dedicado, certo? Você pode ver que os móveis de baixo, eles são todos soltos, certo? São travados, logicamente, com o parafuso na parte de trás, mas eles não dependem do móvel para servir como pé. E aí você tem esses pés simples, tem ele, por exemplo, com saída de ar, com saída de água, com tomada, você pode comprar eles também para servir de móvel. Aqui as lixeiras, né? Legal a preocupação com o detalhe, tem um magnético aqui para ela não ficar aberta, então você jogou o lixo, soltou, o magnético volta, vai fazer manutenção ou tirar o saco de lixo daqui de dentro, você vai por aqui. Certo? É muito legal, né? Gavetão também, pra gente colocar alguma coisa maior. Essa linha 55 é aquela que se você não tiver no teu começo de universo beta, um dia você vai ter, assim, porque Exato, essa daqui é maravilhoso. Tudo legal os detalhes, né? Puxadores de alumínio. Ela também você pode customizar, essas partes laranjas todas podem ser de outra cor. Certo? Então você também mantém esse padrão estético dentro da oficina. Aqui as fitas, né? Exatamente, todas essas fitas podem ser trocadas. Nesse carrinho tem um detalhe que eu acho muito doido, né? Lembra que o Rodrigo falou dos 800 quilos? Esse é para 1.200. Ave Maria, aqui em cima? 1.200. É aquilo, não... Cara, dá para pôr um carro aqui, você apoia a carroceria, quando chegar a carroceria do carro lá, você apoia aqui e fala, vamos levar até ali. Mas falando sério, o negócio da bancada, eu vou dar um exemplo para vocês que a gente usa muito na pista e usa a bancada dobrável, né? Que eu acho que até não vi aqui. Mas a gente tem lá na equipe, se vocês não viram, eu vou mostrar para vocês, que ela já aguenta 200 e poucos quilos. Que é o quê? É a situação do câmbio. Você precisa abrir um câmbio, que muita gente, eu sei que faz no ambiente, você apoia em cima da bancada e tá lá. E isso mostra também o padrão de construção, né? Exatamente. Uma robustez dessa, 1.200 quilos. Legal destacar também, né? As pinturas todas são eletrostáticas, então é a base da pintura automotiva. Você vai ter uma durabilidade e uma estética, né, extremamente... não é aquela pintura que se encostar alguma coisa ela vai lascar, né? Exato. E também dá uma resistência à corrosão fantástica, né? Então, porque é assim como a pintura automotiva. Então de novo, a atenção aos detalhes. Então, assim, só fica bom se prestar atenção em tudo.
Bom, a gente chegou talvez na parte mais legal que eu acho, onde está o estoque da Beta do Brasil. Basicamente eles falaram, TK, você tem 10 minutos para você conseguir carregar o que você puder. Será que eu vou dar conta? Não, tô brincando. Rodrigo, conta aqui para o pessoal o que é esse espaço. Cara, a gente fica aqui em Cotia, né? A sede da Beta do Brasil. Como eu falei, Beta 100 anos. No Brasil, a Beta está há 12 anos. Então a gente se estabeleceu aqui 12 anos atrás desse prédio. Você fala assim, pô, o prédio não cresceu. Cresceu, cara. Cresceu dentro. Então se você for ver aqui, a gente tem toda uma estrutura. Era só chão antes, algumas prateleiras. Mas o nome do jogo para a ferramenta manual é muito disponibilidade, cara. Então assim, você precisa do carrinho. Você pode, de repente, até esperar alguns dias, mas você precisa de ter logo. Então, a gente tem muito estoque. Então, se você olhar aqui para dentro do nosso estoque, você vai ver a quantidade de produto que a gente tem. Vamos lá. Edu, libera a chave aí. Ó. Tá liberado, né, Edu? O Edu, eu preciso ficar mais amigo aqui, porque ele vai ajudar a carregar as coisas. Ele que vai liberar as encomendas. Então, a gente tem aqui, cara, mais de 500 carrinhos em estoque, né? Então, só lembrando... Do RSC 24 a gente tem 7 cores. Do Beta Box são 4 cores. Então só aí já são 11 itens. E eu estou falando só do RSC de 7 gavetas, não estou falando das outras gavetas que o Lucas tinha falado. E estou falando do Beta Box que tem, aí só tem a versão em 6 gavetas. Mas cara, então para você ter 10 carrinhos de cada aqui já é uma quantidade enorme. Então é isso aqui, cara. Então tem C45 que você viu lá, o modular, vários daqueles módulos. Então, de novo, você foi lá, entrou no site da Beta, desenhou o seu módulo lá, eu quero um carrinho móvel, eu quero uma bancada fixa, uma com portinha, tal. Desenhei. Cara, quando chega? É a sua pergunta seguinte, né? Pergunta. Então, a gente precisa ter aqui bastante coisa. E aí, não só o estoque, mas também... na nossa equipe aqui, super eficiente em separar, embalar, né? Ou embalar o que vai junto, né? E mandar para que os nossos clientes recebam com agilidade. Inclusive, a embalagem é um dos cuidados que eu acho mais legal, assim, ó. Isso aqui é um carrinho, olha o cuidado que tem, assim, a paleteira vai transportar, então ele já tem uma proteção, sistema de papelão lá dentro, isopor, plastificado. Aqui, você vem com muito legal. A paleteira, bate aqui, não vai amassar o carrinho que está aqui dentro, além de proteção de isopor que tem aqui do lado de dentro. Então a qualidade vai além do produto, a qualidade começa lá na embalagem. Perfeito. Edu, você divide aqui por família de produtos, assim, como é que é? Sim, por cores, pelos carrinhos e pelas cores. Na parte de baixo são os mobiliários, né, onde são as coisas mais pesadas. Interessante. E aqui nesse meio aqui atrás fica a parte das ferramentas. Que legal. São prateleiras menores, né, então são as ferramentas. Assim como tem a garagem dos sonhos, tem o armazém dos sonhos, que é isso daqui. Nossa, é legal de ver, né, a quantidade de produtos. E aqui hoje são 8.500, né, Edu? 8.500 SKUs. Edu, sabe onde está tudo? Assim, meio que, tipo, se falar tal coisa, tá na... Pega uma chave combinada de cabeça, né? Tudo de cabeça. Tudo no computador. Vai dormir com os códigos na cabeça, né? Não, sem chance. Muito código, né? Ah, e tem um negócio legal também, aquela bandeira ali, ó. O bandeirão da Beta. Isso, aquela foto é do Brambilla. A Beta teve uma equipe de competição na Fórmula 1, 73, 74, 75. Essa foto é de 74, que o Brambilla ganhou a corrida, estava correndo James Hunt e o Nick Lauda, ele chegou em primeiro. E aí ele ficou tão maluco, ele é conhecido como o louco, né? Ele ficou tão maluco que ele esqueceu de pilotar, bateu o carro, olha o para-choque quebrado ali. Aí ele assinou, a equipe assinou e esse para-choque hoje está na Beta Itália, na parede lá, como um troféu, assim, da vitória da equipe. Era um Ford March, assim. Ele era maluco, realmente maluco. Se o pessoal tiver curiosidade, Vittorio Brambilla. Totalmente maluco. Qualquer um dos que andou até essa época, era louco, né? Uns eram mais, outros eram um pouco menos. Mas um parafuso sempre teve a menos, né? De sobrevivência, porque Imagina, o Ingo me falou isso. Ele falou, Thiago, já parou pra pensar na época que ele andou? Ele falou, cada temporada morria em média 1 ou 2. Cara, mano, né? Você participar de um esporte em que você sabe que no final do ano, daqueles 20 que estão competindo, vão ter 18. Você quer entrar? Todo ano, tem 20 caras. 2 de vocês não vão estar aqui ano que vem. Aquela frase, pessoal, primeira etapa, né? Vamos garantir a foto de todo mundo, né? O Alonso comentou uma vez que a Fórmula 1 não ganha o melhor piloto, ganha quem tem menos medo de morrer. Nessa época, principalmente, né? Vamos entrar aqui para vocês verem mais ou menos como que é.
Vambora. A parte de separação. A parte das ferramentas, né? Aqui são as miudezas, digamos assim, né? Que você imagina a infinidade de alicates, chaves de todos os tipos. Cada prateleira dessa. Tem o endereço, né? Então Tem tudo certinho. o sistema tem todos os endereços. Então se precisa de um item, você vai na prateleira, o sistema tem. Coisa séria mesmo, né? O negócio tem que ser organizado. O que vende muito que tem aqui? A parte de chaves, Chaves. Combinada. Nossa. Soquete, Oh. bastante. Tem muita coisa. A quantidade de caixinha dessas. E é isso, desde aquela ferramenta chave combinada de 80 que você viu lá em cima, até as abauladas que o Lucas falava de Pequeninas. meio milímetro, né? Então é uma variedade muito grande. Tem os bits também, aqueles bitzinhos pequenininhos, né? Sei. Microbits, até Aí pra... fica ali fora na gavetinha ali. Cara, quantidade de coisa, dá pra ficar maluco mesmo. O que você tá caçando aí? Não, eu falo assim, que eu acho sempre legal assim, eu tô de casa, né? Pra não confundir, né? Então assim, tem uma 952, tem um soquete 920, mas não tem nada que tenha o código muito parecido, porque senão o cara pode se confundir. Então até esse tipo de rastreamento assim, tem na questão de logística, sabe? Caramba. Um soquete de meia de 10 e um de 11. O cara talvez por estar separando tanto para não ter esse problema, sempre vai estar em uma outra prateleira próxima, mas não no mesmo local. Muito similar, não pode estar junto, porque senão gera confusão na separação. Caramba. Já tinham pensado nessa? Eu nunca tinha pensado nisso. Teoricamente, né, você pensa o contrário, né? Vou Se eu deixar fizer tudo hoje, Deixar tudo né? junto. No É, e carrinho não de é. ferramentas, eles estão próximos, porque é um de cada e serve para utilizar na oficina. Mas num armazém é o contrário, senão você pode receber, em vez de um de 10 e um de 11, dois de 10 ou 3 de 11. Acontece, né? É, Olha o tamanho do paredão aqui. Meu Deus do céu. Detalhe para paleteira. produto beta. Paleteira Beta 3069, ó. Tá aí. Exato. Interessante as marcações, né, para o padrão europeu aqui, ó. Você pode ver que ela tem esse detalhe. Ela também tem a versão curta, que é basicamente para trabalhar com o pallet europeu. E essa aqui você consegue trabalhar com o europeu e o nacional também. Isso aqui 2.500 quilos. Essa aqui é bem utilizada em armazém, que é uma paleteira longa, serve para pallets e tal. A curta que o Lucas estava falando, ela é muito utilizada, por exemplo, para quando você tem um espaço de mobilidade menor, dentro de um supermercado, por exemplo, Entendi. tal. As gôndolas estão perto uma da outra, então lógico. para você ter uma mobilidade, você precisa ter um porta-pallet menorzinho. Genial, trazendo soluções para os problemas que vocês nem imaginavam que vocês teriam um dia. Tá aqui. Vamos subir para falar então do nosso projeto? Vamos. Aqui no site, TK, a gente já vem direto aqui no 3D. Vou até voltar aqui, ó, para te mostrar. Tem um 3D Configurator, né? Uhum. Eu já abro ele aqui, ó. Você clica aqui no 3D, inclusive agora ele está com um rostinho novo, né? Ele mudou um pouquinho. Ficou até mais fácil de mexer. Coloco aqui em português. Eu já tenho a minha senha aqui no jeito. Gatinho manhoso 01. Gatinho manhoso. E aí eu venho aqui, ó. Abro um documento. Ô louco, dá pra você... Garagem TK, nossa Garagem senhora, agora me deu TK. até frio na barriga. Será que é isso aqui? Vamos ver O se... Herbert, que é o responsável, vamos dizer, responsável não, da Manferp, eles revendem os produtos da Beta, e ele falou, deixa comigo que eu vou resolver essa história. Vou Tá dar um toda a turma spoiler. aí. Vamos tentar abrir aqui agora com a internet, a gente tá roteando aqui. Ai. Combinar de fazer um dia. Olha aí, ó. Olha lá, olha Olha o lá. corner. Olha lá. Olha o corner que tínhamos falado. Deixa eu O ver se eu tô com o espaço mouse lá. aqui. Com o mouse fica mais fácil, né? Aquela tua porta, né? É, que tem o tá aqui, espaço da... tá aqui, Luquinhas. Da janela atrás. Deixa eu só pegar um... Que a ideia é entrando na garagem por uma área Ó, TK. bem à esquerda, a área pro... Aqui fica mais fácil da Dos gente carros. mexer. Aqui tem uma mãozinha que a gente segura aí. Aproxima, afasta. Aproxima. Então assim, pensando naquele campo, a entrada tá aqui, né?
é usar esse 5x18 completo, a gente montar algo. Então tem uma bancada aqui que a gente chama de bancada tripla, né? Que ela tem quase 2 metros e alguma coisinha. Onde vai ter carro de ferramenta, lixeira e módulo fixo. Um armário de 2 portas aqui completo. E aqui o superior tá com chapa perfurada e módulo suspenso. Aqui tem o corner, né? Que é o canto, 90. Módulo de 2 portas, módulo fixo. Aqui tem uma persiana de ferramentas. Então aqui você vai poder montar, né? O que for. Pô, aqui pode ser outro armário de uma. Coloquei um de uma porta, mas pode ser um outro duplo, enfim. Então aqui é onde a gente pensou naquela questão cenário, onde a gente vai filmar, onde vai ter a questão de garagem, tudo isso. Armário é uma coisa boa sempre porque esconde, né? E aqui, eu coloquei isso aqui uma bancada só pra gente ter ideia onde vai ser aquela questão que a gente pensou um pouco mais de moto, todas essas coisas. Então o que vai ser aqui agora? Vamos manter o C45? Vai ter alguma outra coisa? Não sei, a gente tem que pensar junto, ver com você o que você tava pensando. Vocês toparem, a gente tem uma parede grande lá, né? Eu tinha olhado no catálogo. Cadê o catálogo? Eu tinha olhado um que era reto, assim, que era um código. Tá um ano girando, por isso que Mas eu acho que era da linha 55 que eu vi. Mas a gente pode ver a questão para mim que era um reto, assim, que ele era um combinador. é tipo animal, isso, só que o assim. 55, né? É, só que reto, é. Era um código único. É assim. aqui, ó. Ele tá aqui. Porque a minha ideia é o quê? Se eu tiver o ambiente fechado. Era isso aí. Se eu tiver um ambiente fechado atrás inteiro, eu tenho o plano de filmagem todo com esse fundo, com esse background, assim, né? Ali a gente tem espaço. Daqui tem 540, não é esse? Você vê que eu estudei. O Rodrigo tem até um spoiler, talvez vai vir algo diferente, né? A gente tem uns lançamentos, umas coisas novas para vir que podem também ficar legais ali. Estou muito na recomendação de vocês, assim. Tá. Mas o espaço da parede eu acho que seria legal. O algo reto, né? Armário para mim nunca é pouco, né? Vamos dizer, porque é isso, o máximo que eu puder esconder. E aí aqui assim é fácil, né, TK? Um soltas, exemplo, o armário de 2 portas, ele já mostra pra gente onde colocar aqui, né? Ah, que legal. Então poderia ser algo tipo nesse formato. Ah, aqui, pô, esse aqui que eu acho legal, que tem 3 e 2. E aí a parte superior. Nossa, é fácil, né? De É fazer bem fácil. assim, né? Você vai... Ele é um arrasta, cola. Se não for chapa perfurada, pode ser isso aqui. E a gente coloca os superiores. Os amigos, olha o privilégio que vocês estão tendo junto comigo aqui de poder acompanhar o nascimento do nosso espaço. Imagina isso. Aí aqui legal. complemento, né, de tapete, os do bistrô. cacete. Aí vai ter um tal de GR aqui. E vai indo. E aí? Não, cara, eu vou muito principalmente na recomendação de vocês. Eu acho que isso aqui assim. era o que a gente tinha pensado, agora é pensar aqui o que vai ser na moto. Tem coisa nova, todo ano a Beta tem novidades, elas ainda estão no forno, então, mas eu queria te apresentar também, chegando agora em março, e que de repente é uma coisa que pode ficar legal aqui. Esse TK, não tô nem sabendo, ele só falou, Rebinho, como que eu vou ver alguma coisa aqui? Não, eu sou o que vocês falam, a ideia é essa, a gente ter o ambiente customizado ali para conseguir mexer nos carros, ter o espaço para a gente conseguir mexer nas motos e obviamente o que tiver de novidade vindo da Beta, vocês acham que vai ser coisa mais ou menos? Jamais, né? Então, cara, vai ficar legal, vai ficar legal. Tô mega animado, vamos deixar para entrar nos detalhes somente dessa linha de produtos, dessa novidade, num próximo episódio, porque a ideia era justamente vocês acompanharem um pouco do nascimento do projeto da garagem. A entrada aqui é assim, né? Então, para quem tá olhando aí, um spoilerzinho, é a entrada, esse quadradão onde vai ter todo esse... A ideia é quando entrar na garagem, o lado esquerdo ser forrado de Beta até a área do storage, que vai ficar aqui no fundo da equipe. É animal esse 3D, né? Que você já consegue projetar e sonhar, né? Eu gosto. Eu rapidinho agora eu já faço o sonho do cara aqui. Até para você que está em contato com os clientes, né? Tem que poder falar, como que você imagina? Ele, sim, pô, você tem medida? Tenho. Aí daqui a pouco ele não espera, eu mando no WhatsApp dele e fala, pega ele no supetão, assim, né? Pô, é isso que eu quero. Não, muda aquilo, eu já vou alterando rapidinho. E aqui ele já gera a lista para você Já, ele gera a lista, eu posso deixar, então assim, eu posso salvar o documento, eu coloco o nome aqui, né?
eu posso exportar, eu posso enviar um relatório, posso jogar isso para o meu e-mail e posso exportar para o Excel. Então, quando eu exporto para o Excel, ele já me mostra, pô, vai ter tampo de madeira, tantos corners, X carrinho. Aí é só a nossa função de colocar o preço depois. Fica bem tranquilo. Animal, né? Uma baita de uma... ferramenta muito legal e dá uma visibilidade muito boa de consegue como vai ilustrar, né? Ou seja, vocês conseguem compor e criar, assim como provavelmente muitos de vocês já fizeram com móvel planejado em casa, aqui vocês conseguem e a de uma gente maneira... tá olhando aqui o C45, mas essa função tem para os três, né? 45, 50 e 55. Os três. Isso aí. Os três Aqui na página principal já tem as 3 opções do 3D Configurator dos 3. Animal. Bom, meus amigos, seguinte, acho que é isso por hoje. A gente vai... Eu vou voltar, próximo episódio sobre envolver beta, vocês já vão ter muitas novidades e muita informação. Quero agradecer vocês. Rodrigão, obrigado pelo seu Obrigado pela tempo visita aí. de novo, que é isso. Valeu, Rebinho. Tamo junto, velho. Prazer Valeu. sempre ter você aqui. Valeu, TK. Valeu, obrigado pela aula aí. Valeu. Valeu, em breve vai ter trabalho aí pra você. Tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau. Valeu.